Olá, amados, estamos de volta mais uma vez, dando seguimento à mensagem sobre Gideão, ainda no capítulo, o qual refere-se à passagem, nós tornaremos ao capítulo de número 4, certo? Onde a Bíblia diz que os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal perante o Senhor, depois de falecer Eude. Eude era um homem de Deus, um juiz, o qual ele julgava Israel. Porém, após a morte de Eude, a Bíblia diz que o Senhor entregou Israel nas mãos de Jabim, certo? Que era rei de Canaã e reinava em Azor. E a Bíblia diz que Sisera era comandante do exército de Jabim, o qual então habitava em Arosete Argoim. E a Bíblia diz que clamaram os filhos de Israel ao Senhor, e porquanto Jabim, o rei de Canaã, o qual oprimia Israel por sua rebeldia, este rei ele tinha 900 carros de ferro, e por 20 anos a Bíblia diz que ele oprimia duramente os filhos de Israel. Quando no versículo 4 a Bíblia diz que Débora, uma serva de Deus e profetiza, a mesma era mulher de um homem por nome Lapidote, e julgava Débora a Israel naquele tempo. Aí analise bem, ela atendia debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim. E os filhos de Israel subia a Débora para juízo, ou seja, para tomar informações, para pedir conselho e para que ela julgasse o povo. Ou seja, Débora, além de profetisa, ela também servia de juíza, ou atendia como juíza. E o que acontece, amado? A Bíblia diz que o povo sofrendo as opressões por meio do rei de Canaã, ou seja, Jabim, o povo agora clama por socorro e vai até a Deus por meio de Débora, ou seja, Débora era representante de Deus como juíza. Agora o povo vai até Débora, a qual iria até Deus, ou a Deus, para que Deus falasse ao povo. E a Bíblia diz que, por sua vez, Débora mandou chamar a Baraque, filho de Abinoão, de Quedes de Naphtali, e disse-lhe: porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordem, dizendo: vai e leva gente ao monte Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon, e farei a ti para o ribeiro Quizon. E Sisera, comandante do exército de Jabim, com os seus carros e as suas tropas, e o darei nas tuas mãos. Certo? Quando Débora, ela chama, certo, a Baraque e manda ele tomar aqueles homens, ela diz a ele que entregaria Sisera, que era o comandante do exército do rei Jabim, o rei de Canaã, e os entregaria, certo? E adiante diz assim: não lhe disse Baraque, se fores comigo, então lhe disse Baraque, se fores comigo, porém, eu irei. Se não fores comigo, não irei, certo? Quando Baraque ele ouve a profetisa Débora, e ela manda ele ir adiante que Deus o abençoaria. Mesmo assim, Baraque ele temeu e disse a Débora: se tu, Débora, fores comigo, eu irei. Se tu não fores comigo, eu não irei. A gente vimos o quão honroso era Débora, certo? Em seu ministério, qual o homem, ele disse que só iria à peleja, à batalha, se aquela mulher estivesse ao lado dele, junto com ele.
E por sua vez, Débora respondeu: certamente irei contigo, porém não será tua a honra da investida que empreende, pois as mãos de uma mulher o Senhor entregará a Sisera. E saiu Débora e se foi com Baraque para Quedes. Quando aquele homem, certo? Baraque diz a Débora que só iria à peleja se ela fosse com ele, ela não se negou e disse: eu irei contigo. Mas por essa ocasião e por esse motivo, a investida, o motivo da vitória daquela peleja, ou da derrota daquele rei que os oprimia, não vinha por mão de Baraque, certo? Por ele ter indagado e por ter dito que só iria se Débora fosse com ele. Então ela disse: então já que queres ir comigo, né? Vou parafrasear. Então a vitória não virá por meio das tuas mãos, mas por meio da mão de uma mulher, certo? E o que ocorre, amado? O que ocorre é que a Bíblia diz que Baraque convocou a Zebulã e a Naphtali em Quedes, e com eles subiram 10.000 homens, e Débora também subiu com ele. E a Bíblia diz que Eber Queneu se tinha apartado dos queneus dos filhos de Obabe, sogro de Moisés, e havia armado as suas tendas até ao carvalho de Zaananim, que está junto a Quede. Anunciaram a Sisera que Baraque, filho de Abinoão, tinha subido ao monte Tabor. Sisera convocou todos os seus carros, 900 carros de ferro, e todo o povo que estava com ele em Arosete, Argoim, para o ribeiro Quizão. Então disse Débora a Baraque: desponte, porque este é o dia em que o Senhor entregou a Sisera nas tuas mãos. Porventura o Senhor não saiu adiante de ti, né? Quando Sisera, o comandante do exército de Jabim, rei de Canaã, soube que o povo estava na redondeza, eles partiram de encontro. E Débora, como sempre, ela fortalecia o ânimo do povo, certo? E foi quando ela disse: o Senhor entregou a Sisera nas tuas mãos. Não saiu o Senhor adiante de ti, que dizer ela, certo? Baraque, pois, desceu ao monte Tabó e 10.000 homens após ele, e o Senhor derrotou a Sisera e todos os seus carros e a todo o seu exército a fio de espada diante de Baraque e Sisera, certo? E por aí, amados, a gente vimos a opressão a qual o povo de Israel eles estivera. E por esta vitória, por este êxito, Débora, ela se alegra e diz no capítulo de número 5: naquele dia cantaram Débora e Baraque, que Abinoão, dizendo: desde que os chefes se puseram à frente de Israel e o povo se ofereceu voluntariamente, bendizei ao Senhor. Ouve, rei, dai ouvido, príncipe, e eu mesma cantarei ao Senhor. Salmodiarei ao Senhor, Deus de Israel, disse Débora, né? Ela disse: reis, ouve e dai ouvido, príncipe, eu mesma cantarei ao Senhor e salmodiarei ao Senhor, Deus de Israel. E diz assim: saindo tu, ó Senhor, de Seir, marchando desde o campo de Edom, a terra estremeceu, os céus gotejaram, sim, até as nuvens gotejaram água. Os montes vacilaram diante do Senhor, e até o Sinai diante do Senhor, Deus de Israel. Débora quis dizer que na presença de Deus, os montes gotejaram água, certo? Débora quis se referir ao poder do Senhor
que para abençoar, para promover paz aos filhos de Israel, Deus saiu adiante do seu povo e os deu vitória. E Débora canta lindamente ao Senhor, certo? Porque o Senhor abençoou aquele povo, certo? Porque o Senhor abençoou a Israel. E Débora ainda diz: ficaram desertas as aldeias em Israel, repousaram até que eu, Débora, me levantei, certo? Me levantei-me e pus-me por mãe em Israel. Ou seja, Débora, ela diz que se pôs por mãe em Israel, tomou Israel como filho e foi até o fim para proteger a Israel. É como se fora Deus falando através da pessoa de Débora, que teve Israel como filho e pôs-se na peleja, pôs-se na batalha para promover paz, para promover descanso, para promover sossego aos seus filhos, porque eles estavam em aflição, estavam vivendo em conflito, estavam vivendo em desespero. Aí o que sucede, amado? O povo agora, ele, após esta batalha, após vencer essa peleja, o povo agora vive um período de paz por 40 anos, certo? Paz, sossego, descanso, tranquilidade e harmonia. Mas como Dante a outra vez, ante a morte de Eude, juiz, onde o povo vivia em paz, o povo peca e passa a ser oprimido e perseguido. Aí Deus ergue Débora e Baraque para trazer paz e descanso ao povo de Israel. O que vemos a entender com isso é que o povo de Deus, ele, na proporção que se encontra debaixo da paz, da graça de Deus, na vontade do Senhor, a paz de Deus, o sossego, o descanso de Deus é na vida deles. No momento que alguém decide, ou uma nação ou um povo decide a sair da presença do Senhor, Deus, por sua vez, tira a sua paz de sobre aquele povo, porque o povo rejeitaram. Então, se eles não têm paz, então quer dizer que estão em guerra. Se eles não têm paz, quer dizer que estão em conflito. Por quê? Deus tirou a paz de sobre ele. Por que motivo eles rejeitaram a paz de Deus? E Débora, agora junto a Baraque, através do poder do Senhor, traz paz ao povo de Israel. E por 40 anos o povo se encontra em harmonia. Aí o interessante é que a Bíblia diz que após esse período, o povo torna a se afastar do Senhor, fazendo o que era mal aos olhos do Senhor. E o que é que acontece, amado? O que acontece é que os filhos de Israel, que era mal perante o Senhor, certo? O Senhor, irado com os filhos de Israel, os entregou agora nas mãos dos midianitas. E o que sucede? A Bíblia diz que os midianitas, eles faziam o quê? Eles, quando via o povo de Israel, o povo de Deus, com as suas plantações, com as suas vinhas, seu gado, sua agricultura bem formada, bem criada, bem bonita, eles faziam o quê? Eles pegavam todo o seu rebanho, ou seja, os midianitas, pegavam tudo quanto eles tinham, gado, crias, povos, seu exército, e saía como um comboio. E naquele tumulto de gente e animais, eles entravam dentro das roças dos filhos de Israel, com o propósito de destruir toda a plantação dos filhos de Israel. E todos os momentos
no tempo que eles plantavam, que eles estavam cuidando da sua agricultura para futuramente colher e se manter, os midianitas vinham e destruíam toda a sua plantação, fazendo com que os filhos de Israel viessem a empobrecer, a passar por necessidade, a passar por privações, até porque todo o sustento, toda a plantação, certo? Os quais eram plantados para eles colher e comer, eram destruídos pelos seus inimigos. A Bíblia diz que o tumulto, a multidão de homens e animais dentro da plantação dos filhos de Israel era tanta que parecia o gafanhotos consumidores, certo? Imagine você pegar um rebanho de gado, de ovelha, de animais e o lançar dentro da roça de alguém. E o que vai sobrar? Só plantação pisada, arrancada, quebrada e o pisapé naquele terreno. E assim era o que acontecia. Os animais dos filhos dos midianitas pisoteavam tudo quanto era plantação e alimento ali os quais os filhos de Israel plantavam. E aquilo, amado, gerou um grande conflito, uma grande confusão e uma grande crise nos filhos de Israel, porque o povo não colhia, porque não podiam colher, porque os seus inimigos destruíam tudo quanto eles tinham. Mas, em meio a este alvoroço e a esta opressão, a Bíblia diz que o povo clamou, certo? Mais uma vez, o povo clama. Eram rebeldes, mas quando eles não aguentavam mais, eles clamavam ao Senhor. E o Senhor, por sua vez, fazia o que, amados? Os atendia. E a Bíblia diz que quando eles clamaram, a Bíblia diz que o anjo do Senhor, ele vem até Gideão e diz: o Senhor é contigo, homem valente. E Gideão, por sua vez, ele diz: ora, se o Senhor é comigo, por que nos sobreveio tanto mal? Porque os nossos inimigos têm destruído tanto que nós temos? Porque os nossos adversários têm vindo como pragas devoradoras, certo? Consumindo, destruindo tudo quanto a gente tem. E olha que Gideão ouvia muito bem falar do Senhor por meio dos seus pais, dos seus antepassados, que Deus fizera tantos milagres, tantas maravilhas no meio do povo de Israel. E agora Gideão, ele se pergunta e pergunta ao anjo: se o Senhor era com os nossos pais, por que permitiu nos sobreviver tanta coisa? Aí a gente vimos, amado, que Deus permitiu sobreviver tantas coisas sobre as vidas deles por causa da rebeldia do povo, certo? Quanto mais o povo se rebelava contra Deus, mais Deus permitia opressão e perseguição. Qual era o propósito de Deus? Se Deus, ele promove a paz. Deus permitia aquela perseguição aos seus filhos para que eles reconhecessem que sem a proteção de Deus, eles não eram nada e não podiam nada. Que sem a proteção de Deus, eles estavam desprotegidos, sem teto, e, do contrário, eles, se não voltassem a Deus, não teriam paz de Deus. Então era como se Deus quisesse dizer: vocês estão oprimidos porque eu tirei a minha paz e a minha mão de sobre vocês. Vocês estão sendo perseguidos por essas nações, as quais eu destruí um dia, porque vocês estão afastados de mim. Então essas nações estão oprimindo vocês porque vocês estão distanciados. Se vocês voltarem a mim, eu tornarei a vós e os protegerei desses males. E a Bíblia diz que o anjo do Senhor, ele ao falar com Gideão, diz a Gideão que iria livrar o povo de Israel por meio de Gideão. Aí Gideão,
ele oferece ao anjo um banquete e o anjo permite ele ir buscar, e quando ele o traz, o anjo manda ele colocar debaixo de uma árvore e toca com o seu cajado e o fogo consome aquele pão e aquela carne e aquele molho. E partindo o anjo, Gideão, ele diz, o Senhor é paz. Certo, amado? Chegamos à conclusão de onde queríamos chegar. Que Deus, ele é a nossa paz. Que Deus, ele é aquele que promove descanso ao seu povo. Que Deus é aquele que promove sossego, tranquilidade, harmonia e calmaria ao seu povo. Mas, na proporção que o povo de Deus se rebela contra Deus, Deus, por sua vez, ele tira de sobre o seu povo a sua mão, porque o seu povo, ele deixaram de o seguir e passaram a seguir outros deuses, passaram a fazer a vontade da carne e a de deuses estranhos, em vez da vontade de Deus. Aí Deus agora tira de sobre ele a paz, e quando Deus tira a sua paz de sobre um homem, de sobre uma nação, de sobre um povo, o que resta agora sobre aquele povo é opressão, perseguição e guerra, certo? E por esse motivo Israel, ele veio a sofrer por rejeitar o seu Deus, por ignorar o seu Deus. Mas quando nós nos colocamos na presença e na vontade de Deus, a paz de Deus, ela vem sobre as nossas vidas, o descanso de Deus pousa sobre nós, o sossego de Deus nos consola, nos abraça, a tranquilidade e a calmaria do Senhor, ela nos acolhe, aonde tudo quanto nos perturbava agora é banido. Sabe por quê? Porque Deus, ele é aquele que promove a paz. Por isso, Gideão disse, o Senhor é paz. Então, eu quero te dizer, amado, que o Senhor é a tua paz, que o Senhor é a tua calmaria, que o Senhor é o teu descanso, que o Senhor é a tua tranquilidade. Então, se você estiver debaixo da vontade do Pai, não te preocupa, porque ainda que venha as opressões e perseguições, Deus, ele porá por terra tudo aquilo que venha querer te oprimir, porque Deus é a tua paz, Deus é o teu sossego. Então, todos os teus inimigos podem se levantarem, mas Deus, por ser a tua paz, a tua calmaria e tranquilidade, o teu sossego, Deus colocará por terra tudo aquilo que intentar contra a tua vida e contra o teu sossego. Do contrário, amado, daqueles que se afastarem do Senhor, os que lhe restam é a opressão e perseguição da parte dos inimigos, mas daqueles que se encontram debaixo da sombra do Altíssimo, as guerras lhe cessarão, as opressões lhe cessarão, os inimigos serão destruídos, serão banidos, porque Deus promoverá vitória para a tua vida. Então eu quero te dizer que Deus é a tua paz. Se tu fores com Deus, eu quero te dizer que Deus é a tua tranquilidade. Se tu estiveres na vontade de Deus, eu quero te dizer que Deus é a tua harmonia. Se tu estiveres agradando a Deus, eu quero te dizer que Deus é o teu sossego. Se tu buscares a Deus de todo o teu coração, eu quero te dizer que Deus é o teu descanso. Se tu abraçares a Deus e não largar a Deus, sabe por quê? Em Deus está a paz, e na paz de Deus está o descanso, o sossego, a tranquilidade, a harmonia
e acalmaria. Então é inevitável, é impossível, melhor dizer, que alguém esteja na vontade de Deus e ele sofra opressões, aflições, guerra e perseguições, sem que Deus não se levante de imediato para o abençoar. Se as tuas guerras não têm cessado, não têm se acabado, amado, alguma coisa está pelo avesso, porque ainda que alguém esteja na vontade de Deus e sofra opressões e perseguições, Deus o livrará. Do contrário de alguém que sofre essas guerras interior e exterior e aflições e algo mais, e estas guerras não cessam, e ela se pergunta por que não cessa tanta luta, tanta opressão, tanta perseguição, tantos males na minha vida. Sabe por que, amado, não cessou e não estão cessando? Porque você está em falta diante de Deus. Mas se você voltar como o povo de Israel, clamar, buscar, interceder e se jogar nos pés de Deus, Deus, ele vai descer na tua vida e vai pôr os teus inimigos por terra, vai pôr as aflições por terra, vai fazer com que as guerras sejam banidas, vai te trazer vitória, vai trazer paz na tua alma, no teu coração e na tua vida, porque ele é o Deus da paz, ele é o Deus da harmonia, ele é o Deus que vai te dar descanso, ele é o Deus que vai te dar tranquilidade. Por isso Gideão disse: o Senhor é paz, o Senhor é paz, o Senhor é paz. E o próprio anjo do Senhor, ele diz a Gideão: paz seja convosco. Ele quis dizer: Gideão, as guerras na tua vida irão cessar a partir de agora. As guerras na tua vida irão cessar a partir de hoje. As guerras na tua vida irão cessar neste momento. E agora, amados, o que temos é agradecer. Então, que Deus vos abençoe em nome de Jesus. Esteja na vontade do Pai. E a paz de Deus será na tua vida, ok? Que Deus te abençoe em nome de Jesus.